Olá, Shalom meus amigos do grupo, Shalom More André. Estou aproveitando que eu estou aqui na casa de minha mãe e estou gravando esse vídeo para vocês. Eu gostaria muito de agradecer ao More André, a todos os amigos do grupo, por tudo de bom que tem acontecido em minha vida, pelo fato de eu ter conhecido a todos vocês. Vocês não sabem o quanto vocês são especiais para mim. E eu fico assim maravilhado de poder fazer parte de um grupo igual a esse. As aulas que eu tenho tido com More André têm sido assim fantásticas, de uma explicação assim fora de série. E eu realmente só tenho a agradecer do fundo do meu coração. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo para todos. E fica aqui meu Shabbat Shalom. Diz, né, em Bereshit aconteceu no 8º dia. Isso é o Vaikra 9:1. O Rabi Tzahak abriu a discussão dizendo: quando as estrelas da manhã cantaram juntas e todos os filhos de Elohim gritaram de alegria, isso está em Ov 38:7, né? Vamos sempre conferindo aqui o texto bíblico. Então a gente começa a leitura aqui de Levítico, que diz, né, Vayeri Bayom Hashemini. Então, essa parte que está sendo discutida, e diz aqui: quando as estrelas da manhã, juntas e todos os seres divinos gritaram de alegria. Beran e Ahad, Kokevi, Boker, Vairiur, Kou Benei Elohim. Aqui existe muitas codificações, que se a gente ler lá de cima até aqui embaixo, a gente vai vendo a construção da árvore sefirótica de uma forma plena e incrível. Então a gente tem dentro da própria linguagem do Zohar essa construção da árvore sefirótica sendo feita exatamente por questões implícitas dentro do alfabeto hebraico, e por isso é que aqui em Jó, não é, vai falar sobre Bahrein e Ahad, que tem a ver, não é, com a palavra que está aqui bem distante, ó, juntas. E Ahad vem de Yehud, né, e de Yahid. Yahid é a unidade de almas, e que todos estavam juntos. Todos os filhos de Benei Elohim, ou seja, a mesma descrição de que nós tínhamos lá no início do livro de Iov, né, que naquele dia todos foram perante o Eterno. E aqui a segunda palavra, não é essa palavra aqui que está sendo descrita, estrelas, são na verdade o Kaf, o Vav, e aí a gente tem a palavra Ko. A palavra Ko, ela está ligada a duas questões. Primeiramente, guimatricamente, ao número 26, que é Yud He Vav He, o tetragrama sagrado, que cobre toda a árvore, que a gente tem, que são a árvore sefirótica. Logo depois,
a gente tem aqui o próprio CAF novamente, agora sem um ponto dentro, isso é muito importante. Como o CAF representa Tiferet, também o nosso planeta Sol, foi essa letra que criou o Sol, aqui é uma descrição de que a presença divina está dentro da letra, trazendo o equilíbrio, já que na segunda não, nessa segunda parte não. Então nós temos aqui 22, que são o total de letras hebraicas. Então veja, o Eterno é 1, 26, 22 letras hebraicas e temos 10 que representam a árvore sefirótica. Agora, se nós colocarmos essas três letras aqui juntas, vão dar para a gente aqui 32, que são os 32 caminhos de Kabbalah. A letra que abre e a letra que fecha a Torá. E podemos completar aqui com esse Vav, colocando ele em cima aqui do Kaf, e aí teremos a letra Lamed, não é? Que é Yom Kippur. Agora, toda essa construção, existe toda uma construção anteriormente sendo feita aqui, falando de Sefirotes, né? E essas Sefirotes da At, que é a Sefirote invisível. Aqui fala sobre Jó, não é? E vão sendo descritas aqui todas essas sefirotes, não é? A gente não é o assunto aqui agora, mas só para a gente trazer para vocês que a linguagem aqui são sefiróticas, não é? Todas as linguagens que tem aqui, ó, vai falar da base, onde você Yesod, B Yesod, que é a base, não é? E aqui no final está separadinho, mas a gente pode ver que é a palavra Biná. Biná gera a palavra Ben e A, filhos de Yud e Re. Porque é lá em cima, não é, de uns filhos de Yud e Re, que a gente tem os mundos superiores. Um mundo que é construído acima de Biná, que é Ket e Rorimá, Atzilut, e depois nós temos a própria Biná, não é? Que é o mundo de Beriá, o mundo da criação, né? E, então aqui a gente tem essa construção, não é? Sobre esses mundos. Muito bem. E aí, chegando aqui no 7, fala que todos os anjos, quando eles estão, todas as estrelas, todos os Binei Elohim, eles cantam juntos, todos os seres divinos eles vão gritar de alegria, por quê? A questão foi organizada não só dentro do homem, né, porque nós sabemos que a salvação ela não é individual, ela é coletiva, mas o caminho para cada alma é individual. E eles conseguem esse caminho através do estudo do Zohar Kadosh. Muito bem. Eles gritaram de alegria, bem-aventurado os israelitas ou Israel, porque o santo bendito seja lhe deu a santa Torá. Alegria de todos, a alegria do santo e bendito seja ele. Ele é o lugar por onde caminha, como está escrito, e eu era diariamente o seu deleite. É Mishlei 8:30, como a gente vai ver. Toda a Torá é um santo nome do santo. Bendito seja ele. Pela Torá foi criado o mundo, como está escrito. Então eu estava por ele como um berçário. Na palavra Amon. Não se pronuncia como Amon, como a gente vai ver, mas como Umã, que é literalmente um artífice, pois foi seu instrumento de arte para a criação do mundo. Então vamos dar uma olhada aqui em Mishlei 8:30. Mishlei é um capítulo que descreve a Torá, Provérbios, como é conhecido. E aqui está. Eu estava com ele como um confidente, uma fonte de deleite todos os dias, regozijando-me diante dele todos os momentos. A própria Torá estava lá. Agora, todas essas palavras, não é? Nós temos uma palavra aqui especial, tá vendo? Então essa palavra, ó, que vai ter deleite, prazer, a gente tem uma gematria, veja, 300 do Shin,
mais outro x em 300, 70 do A mais o outro A em 70, ou seja, essas duas letras elas se repetem aqui. Então eu vou ter 740. E logo eu tenho as outras letras, 740, 790 com 10 mais 40 mais 6, 796. Vamos repetir a conta, ó, 600 mais 140, 740, 790 com 10 mais 40, 796. Se a gente soma 7 mais 9 dá 16, mais 6 no final vai dar 22. Então aqui ele estava com as 22 letras hebraicas. Veja que coisa bonita. Então há uma codificação muito profunda na Torá. E além disso, é lógico que as letras elas representam outros aspectos espirituais. Por isso que quando nós pegamos aqui a tradução, que é muito mal feita em muitos casos, elas não têm como ter a mesma guimatria, elas não têm como ter o mesmo entendimento. Então isso faz com que aleijem a Torá e não possam observar o que está sendo falado aqui. Dentro ainda desse contexto, nós temos aqui a palavra Amon. Nesse texto aqui é essa palavra que nós não devemos ler dessa forma. Os nossos sábios chamam a atenção que nós devemos ler essa palavra como Amon, né? Não como Amon, mas como Umã, que é artifício, pois foi seu instrumento a arte para a criação do mundo, ou seja, as letras hebraicas elas foram construídas, elas foram moldadas para serem o instrumento de criação do Eterno. Esse instrumento de criação é o instrumento que forma todos os seres, seja os Bnei Elohim, seja os anjos de direita e de esquerda, até mesmo a árvore do bem e do mal, que é uma mutação dessas letras hebraicas, todos foram criadas a partir das letras. Agora, devemos frisar também que não é por causa disso que a árvore, que é do bem e do mal, está ligada ao Eterno, mas ela recebe energia do Eterno. O papel dela é fazer as pessoas caminharem para estarem dentro do pecado. Só existe um pecado. O pecado é a quebra da Torá. A quebra da Torá é o não entendimento da Torá. O não entendimento da Torá está dentro das religiões. E está dentro daquilo que o homem não compreende no que nós lemos lá na questão de unificação de almas. A unificação de almas, como também está aqui em cima no próprio texto do Zohar, aqui, ó. Então, ó, a unificação. Essa palavra unificação, que era Yahid, e se tornou Yehud, que vai ser muito semelhante à palavra judeu, ela traz nela algo muito mais profundo do que ser judeu, mas sim aqueles que desejam o Guimaticum e a união de todas as almas. A união de todas as almas só será possível quando as pessoas estudarem o Zohar HaKadosh, porque passarão por cima desses dogmas, dessas construções mentais que são feitas dentro de todos os seres humanos, afastando ele totalmente do que realmente a Torá está falando. A Torá está falando num nível. Agora nós devemos perceber que o Zohar é a alma da Torá. Como aquele pequeno caf que tinha um pontinho dentro, o Zohar é a alma da Torá, que foi trazido para o nosso mundo por essas almas muito especiais, que são os rabinos do Sod. Diga-se de passagem, todos judeus. Diga-se de passagem, todos ensinados, pelo menos o Shimon Bar Yochai, ensinado pelo Rabi Akiva, que era um converso. Ele tinha se convertido e até os 40 anos ele não conhecia a Torá. E aí ele conheceu a Rahel, que era filha do Calba Saboa,
era cachorro guloso, e tinha um porquê, que ele alimentava as pessoas com comida, ajudava muito. Calba Sabua, que era cão guloso porque ele alimentavam todas as pessoas com comida, etc., aqueles que estudavam a Torá. Vamos continuar então aqui. E o homem foi criado pela Torá. Agora, o homem sendo criado pela Torá, como está escrito, e Elohim disse, façamos o homem Bereshit, isso é o Bereshit 1:26. Vamos conferir aqui. Diz aqui, ó, Vaiomer Elohim nascer Adão, Betzal Menur, Kademot, Nu. Então veja, aqui fala sobre imagem e semelhança. Você vai perceber que aqui a gente tem a própria palavra que forma o nome de Betsalel. O nome de Betsalel, imagem e semelhança. E aí a Torá começa, né? Façamos a humanidade, veja, façamos quem? Adão. Quem é Adão? Adão a gente sabe que é um grau do nome do Eterno, com Gematria 45, mas que também é todas as almas dos seres humanos. Ou seja, todas as almas. Agora, a construção dessa alma não é só aquelas pessoas que foram criadas como seres humanos. A questão aqui é que Deus está formando uma alma dentro da Torá. Uma alma que vai se ligar aos níveis superiores. Essa alma, ela vai sair do nível de Nefesh, vai chegar a um grau espiritual chamado Urua, e dali ela parte para Neshama. Quando ela consegue entender o Zohar Kadosh e ela consegue fazer essa ligação, aí sim está sendo formado a palavra Adão, com Gematria 45. E diga-se de passagem que 45, não é? Quando nós somamos 5 mais 9, nós temos então todas as letras hebraicas. Porque a somatória da primeira letra de uma das letras centrais, que são duas, Lamed e Mem, então da letra Mem, não é? E o Tav final vão formar a palavra Emet, verdade. A palavra Emet, verdade, vai ter gematria 441. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Ou seja, aquela conta de multiplicação do 9 que nunca oscila. Qualquer número que você multiplique o 9, no final vai dar 9. Como a gente já aprendeu em outras aulas. Muito bem. E ele está escrito, ele diz aqui, está escrito no plural, no plural. O santo bendito seja ele, disse a Torá, desejo criar o homem. Por que disse a Torá? Porque dentro da Torá estão todas as entidades espirituais. Quando nós falamos a palavra Elohim, nós estamos falando já de um mundo que foi criado. Um mundo, por exemplo, um anjo. Um anjo é um ser criado, apesar dele estar em outra dimensão, numa dimensão espiritual. Mas ele é um ser criado. Uma estrela, o sol, uma célula, o ser humano, um animal, todos eles estão sobre o aspecto dessa Torá que tem dentro dela a descrição de todos esses seres espirituais. Ela responde: este homem está destinado a pecar e te provocar. A menos que você esteja sofrendo muito com ele, como então ele suportará? E ele respondeu-lhes: tu e eu nos manteremos no mundo, pois não sou chamado de longânimo sem motivo. Percebe então que houve um clamor dos mundos espirituais para a não construção do homem, mas que Deus falou que deixaria essa Torá aqui, e essa Torá chegaria ao ser humano dentro do aspecto e do momento histórico que ele estaria, porque toda a história que nós conhecemos, ela já foi construída pela Torá. A mudança no caminho da história, tanto da humanidade quanto no ser humano individual, depende do caminho que ele vai escolher. Ele pode ser levado e manipulado pela fé, que o Zohar vai falar que não é completo,
ou ele pode ser levado pela Emuná, pela luz de Rohimá e principalmente com a fusão de Hassadim com Rohimá, a luz de misericórdia. Qualquer ser humano que pegue essa Torá e não alcance esse nível de misericórdia, ele não conseguiu encontrar a divindade. Ele não conseguiu realmente entender que a Torá é um livro de misericórdia. E diga-se de passagem porque ele leu a Torá somente num aspecto de Malhut. Então é lógico que se você pega um livro onde tem uma linguagem metafórica, onde Moshe entra numa cidade, mata crianças, é ordenado a destruir nações, os amalequitas, por exemplo, e etc., isso vai criar dentro do ser humano um sentimento de avançar para essas ordens dadas pelo Eterno. Então é algo que realmente deve ser entendido mais profundamente. E aí a gente já sabe que a gente tem ali a questão do nome de Bilã e de Balaque formarem a palavra, o final dos nomes, não é? Amaleque. Então, o Amaleque, na verdade, Ain, Men, Lamed, Kuf, é, na verdade, de gematria 240, que é a mesma gematria de Safek, dúvida. Veja, ao estudar a Torá, todo ser humano ele é colocado em dúvida. A dúvida não é somente no texto em si, no entendimento, também o é. Então o homem ele vive a sua vida querendo responder essas indagações. Só que a gente pode ir mais profundo nesse aspecto e entender que essa dúvida também o é entre recepção e doação. Como nós entendemos dentro do que é pregado dentro das religiões, é que o homem deve, quanto mais abençoado for, receber mais. Quanto mais ele tem bens, quanto mais ele tem uma segurança para si mesmo, uma segurança para sua família, então ele é abençoado por Deus. No caso de algumas histórias que nós vimos na Torá, e a própria questão da reencarnação não é bem assim. Perceba que todo o trajeto da vida, e o Zohar diz que mesmo que um homem viva 1000 anos, no último dia será como se ele tivesse vivido um dia. Tudo aquilo que você passou, que ficou para trás, não é mais vida. São lembranças. Podem fazer a composição da sua história e podem ter sido o caminho que Deus usou para você chegar onde você chegou. Mas já morreu. Está lá no passado. Assim como todos os nossos entes queridos, amigos que partiram desse mundo. Eles não podem mais ser traduzidos nessa realidade que nós vivemos para o nosso mundo novamente, mas estão no mundo da alma. Perceba então que esse ciclo de reencarnação, ele na verdade, podemos colocar, é a bondade do Eterno, porque a palavra Gigul e Hesed tem a mesma gematria, é 72, é uma bondade, mas também é uma responsabilidade imputada ao ser humano de que ele promete perante Hashem que agora ele vai cumprir a missão. E qual é a missão? Estudar o Zohar Kadosh e entender a profundidade da Torá. A missão nesse mundo não é nada além disso. Com esse estudo, então o ser humano ele vai sendo mitigado, ele vai sendo recebendo entendimento e tentando, segundo a sua tela, diga-se de passagem, cumprir a missão que a Torá lhe deu. Perceba que cada ser humano é uma árvore sefirótica e somos todos configurados conforme o Eterno desejou que fôssemos. Tendo dentro daquela visão que vimos lá em cima, ou seja, Deus criou Adão, toda a humanidade, cada um com aspecto, para que cada um tenha a responsabilidade de estudar essa Torá e compreender essa Torá profundamente. Muito bem. Aí continua aqui o Rabi Hia. Rabi Hia disse que a Torá escrita, que é Zerampim, e a Torá oral, que é Malhut, estabelece o homem no mundo
como está escrito, façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Vamos repetir aqui o texto. Ó. O Rabi Hia disse que a Torá escrita, a Torá escrita é Zerampim, são as 6 Sefirot. E a Torá oral, que é Malhut. Estabelecer um homem no mundo, no próprio Malhut, como está escrito, façamos um homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Está escrito no plural. O Rabi Yossi disse que aprendemos com esses versículos o que já foi feito, né, literalmente por eles. Isso é o Correlete 2:12. Por eles, seguramente, no plural. E é a imagem e semelhança do que fizeram do homem. É uma imagem pelo princípio masculino que é Zerampim, chamado de imagem. Semelhante pelo princípio feminino, que é chamado de semelhança, Malhut, que é o nosso plano, é chamado de semelhança. Que é Demut, né? Demut Haguf, imagem e semelhança, que é derivado do silêncio, ou seja, o silêncio da palavra hebreu demamá, pois ela não tem nada de seu, exceto o que recebe de Zerampim. A alma do homem foi criada a partir da unidade de Zerampim, a alma do homem foi criada a partir da unidade de Zerampim e Malhut. Por isso disse a nossa imagem, nossa semelhança. Essa é a razão pela qual a Torá começa com a letra Beit, pois alude a Zerampim e Malhut. Isso já aconteceu e foi explicado. Muito bem. Quando a Torá, dentro desse projeto, desses 7.000 anos, que nós já vimos, vamos ler aqui o livro de Correlete 2:12. Então veja, aqui está, isso salvará o caminho do homem, dos homens maus, dos homens que falam duplicidade. Isso salvará do caminho dos homens maus, dos homens que falam essa duplicidade, essa questão de ouvir, não é, a Torá de uma forma errada, de uma forma que ela não foi construída. Eu vou continuar a leitura aqui com vocês para depois a gente poder construir o que eu quero construir aqui com vocês. O Rabino Yitzhak disse, por que a aposta está aberta de um lado e fechada de outro? Aqui há uma má tradução. Aqui a palavra não é aposta, é a letra Beit. Porque a letra Beit está aberta de um lado e fechada do outro. E ele explica que quando um homem vem se prender à Torá, está aberto para ele recebê-lo e unir-se a ele. Mas quando ela fecha os olhos para ela, o caminho do outro lado é fechado do outro lado. Como a letra, como o Beit, como não está escrito, se um dia, como está escrito, né? Como a letra, como está escrito, se um dia me abandonares, vou abandonar você 2 dias. E a gente sempre fala isso. Não haverá abertura até que ele volte a se prender a ela cara a cara e nunca mais a abandone. Por isso a Torá primeiro se aproxima do homem, chamando o homem, chamando a voz, ó homens, não é? Eu chamo. Isso é o próprio Mishilei 8:4. Também ela pronuncia a sua voz na praça e ela clama ali no lugar principal do saguão, na entrada das portas da cidade e que pronuncia suas palavras. Então veja, vamos ler aqui o Mishilei 8:4, né? Depois a gente vai ler aqui o Mishilei 1:21. Deixa eu só achar aqui a referência, porque sumiu da minha visão aqui o 8:4, mas eu acho que é isso mesmo. Vamos olhar aqui. Então veja. 8:4. Ó homens, né, ó. Eleihem Ishim, Ekra Vakoli El Benei Adam. Veja, eu chamo vocês. Meu clamor não é para um grupo de pessoas, é para toda a humanidade.
Não é para um grupo religioso de nenhuma espécie, nem dogma religioso, é para toda a humanidade. Toda a humanidade representa todos os seres que habitam nesse homem. Então, a voz da Torá, ó, Vicoli, não é? Ela chama quem? Chama toda a humanidade. E isso é incrível. Veja como nossos sábios, eles constroem a Torá. Muito bem. E no Mishlei 1:21, onde ela está? Ela está aqui exatamente, ó, é, na verdade, Rohimot, ou seja, Rohimá, Berutsi, Taroná, Bererobot, tá? Tem colar. Ou seja, a sabedoria, Rohimá, clama nas ruas, levanta a voz nas praças. Ou seja, onde essa construção é interna, onde as pessoas vão encontrar o eterno, onde eles vão encontrar essa voz. Quando nós vamos no Terrilim 29, nós temos lá uma reza que fala das 7 vozes do eterno. Então veja, não é uma voz audível, não é que ninguém vai na praça agora ficar convertendo as pessoas. Não, as vozes são as sefirotes internas dentro do ser humano. Essas sefirotes internas, elas estão todo momento tentando alegrar o homem e levar o homem para estudar a Torá. Então, quando a gente olha essa própria palavra aqui, olha, a gente tem quase a palavra Torá, não é? A gente tem quase, a gente vai ter gematria aqui, olha, 600, temos um num que é 50 e podemos substituir 50 por 5, num por re, e aí nós vamos ter 610. Com mais um do Colel, que é uma forma de gematria também usada, nós temos 611. Então, a palavra Torá está sendo salientada aqui. E pasmem, a gente sabe que nossos sábios falam, por que 611 e não 613? Porque existem 2 mandamentos na Torá, na Seretiá de Berote, que são as 14 palavras, que são chamadas de 10 mandamentos, onde Deus fala o seu nome. Ele fala, eu sou Yud Kei Vav Kei, não terás outros Elohims Aherins diante de mim, deuses estranhos. E aí sim, com 611, com mais 2, 613, porque esses mandamentos saíram direto da boca do Eterno. Agora perceba que o 611, quando somamos 6 mais 1, 8, que é a mesma palavra Shemini, que nós abrimos esse shiurim, esse shiur. Muito bem. Perceba então agora a construção que a gente está fazendo e a gente vai então construir com a letra Beit, tendo um tempo hábil aqui nessa aula ou na segunda aula sobre o que nós estamos falando. O Rabi Yitzhak, por que a letra está aberta de um lado e fechada do outro, como ele falou, e aqui a gente já leu tudo, ela cama no local, num deserto e etc. Por que que a Beit cama? Porque a Beit é uma boca. A letra Beit, eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês, mas a letra Beit, ela está dentro da letra Pei. Então, por isso, a gente tem Torá Shabtav e Torá Shabiapei, que é a Torá quando vocês ouvem a Torá da boca de um moré. No pé do ouvido, a Torá está sendo cantada para a alma de vocês, explicada plenamente para que vocês fiquem sem dúvida nenhuma. Ou pelo menos, se ficarem com dúvidas, vocês têm como perguntar ao moré e ele responder para vocês, dentro do nível que você está tendo dúvida. Vamos continuar aqui então. Continua o texto, não é? O texto continua falando o seguinte. Aqui é o mesmo texto, só que veio para baixo aqui, houve um erro. Muito bem. O Rabi Yehudá disse, a letra é uma forma de 2 telhados. Uma linha unida, o que isso significa? Um telhado acima é para que o céu, que é Zerampim, e o outro abaixo para a terra, que é Malhut.
O santo bendito seja ele, é Iesod, que une e recebe. Vamos entender isso aqui melhor. Quando a Sagrada Torá ela é aberta, a primeira letra que nós temos na Sagrada Torá, lá em Gênesis, chamamos de Bereshit, na verdade, ela tem aqui uma construção de que o Beit ele é maior do que outras letras. Então, vamos pegar a letra Beit aqui e vamos colocar ela no slide. Veja que esse Beit ele tem um ponto dentro, porque ele representa também Saturno e é binar. Lógico, a letra Beit ela cria binar. Percebam então que dentro, não é, dessa metáfora da Torá, o Beit ele vai ser dividido por 3 linhas. Muito bem. Eu vou botar também aqui uma letra B que parece muito com a letra beta para a gente fazer uma construção. Só que a letra beta ela vai ter eu não tenho aqui teclado em grego ainda, mas vou instalar com certeza. Ele tem aqui uma construção interessante, por quê? Porque esse bait aqui, né, o beta ele vai ter uma perninha, mas aqui embaixo ele é antagônico a esse bait. Veja, esse bait aqui ele tinha uma porta aberta para todos aqueles que começassem a estudar a Torá. O alfabeto hebraico se lê da direita para a esquerda. A gente está fazendo essa construção mais uma vez com vocês para que as pessoas que estão chegando elas possam entender também mais plenamente e até para que também vocês possam lembrar. Enquanto o Beit aqui, o beta, não é? Que é uma transformação da letra Beit, ele segue um caminho oposto. Aqui nesse meio haverá então uma discussão e é lógico que uma explosão de ideias, que diga-se de passagem, nem sempre foi só ideias. Isso se transformou em guerras, em mortes de pessoas. Por quê? Porque as pessoas elas queriam que a sua fé, independentemente do que está escrito, e aí quando a gente fala independente, é porque tem pessoas que se baseiam na fé, aquilo que elas entendem, não é, como Torá, e acabam então dando a vida por essa fé. E não é assim que funciona. A Torá ela deve ser lida, entendida e, se Deus nos permitir, não é, entendida. Entendida de uma forma plena, ela não pode ser entendida somente a nível de fé. Imagine isso, não é? Se agora eu tenho fé em alguma coisa, e é por isso que nosso mundo está cheio de boas intenções, diz que o inferno está cheio de boas intenções, de bons conselhos, não é verdade? Por quê? As pessoas elas acham que fé e que a fé em si ela é algo que constrói, mas na Torá não é assim. A Torá ela exige uma construção diferente. Ela exige, eu vou pegar essa aqui, que essa aqui é um prédiozinho, mas parece que lembra aqui bem a letra Beit, né? Olhando aqui de cima, ó. Ops, olha lá, ó, lembra bem a letra Beit. E assim, tá mais para uma letra Nun, mas a gente serve para a gente fazer a nossa construção aqui, veja. Então o Beit é chamado de casa. Casa. Qual a ideia que o Zohar está trazendo lá para a gente? É lógico que isso é uma metáfora, não é? Beit é uma casa. É uma casa de quem? Representa também Malhut, por causa dos aspectos que temos em Malhut. O dual, veja, frio e quente são 2, homem e mulher são 2, corpo e alma são 2, os 2 aspectos da alma, feminino e masculino, podemos implementar isso com a maior verdade que está sendo dita aqui, e por isso essa casa, ela tem, não é, 3 partes, ela tem uma parte superior, que é o telhado da casa, veja, ela tem uma barra lateral do lado direito, e ela tem uma outra parte inferior. E essas 2 partes são as divisões daqueles telhados que eles falaram lá, os nossos sábios falaram no texto. Então perceba, então, o telhado de cima, o conector que é pelo lado direito, com a parte de baixo que ultrapassa um pouquinho. Veja, o Beit ele ultrapassa um pouquinho. Ele é maior
do que a parte de cima. Por que que ele é maior? Porque ele depende de ser maior por causa da construção daquilo que o espaço em si tem que ocupar. Tudo que é criado ocupa um espaço. Exemplo, se eu quero fazer uma casa, eu preciso de um terreno, e esse terreno tem um espaço, seja ele qual for. Porque senão eu não tenho como levantar essa casa, eu não tenho onde colocá-la. E aí eu vou ter todos os materiais, e é mais ou menos o que acontece na Torá. Ele diz o seguinte, veja só, o beit, perdão, e o beta. Os gregos mudaram o beit, eles fecharam todas as portas, ou seja, nesse sistema grego não existe possibilidade de sair. E a bênção, ela não sobe pelo lado que tem que subir. A reza, ela não sobe, ela sobe pelo sistema da recepção, que é o lado esquerdo. Enquanto na Torá, ela segue aqui pelo estudo da Torá e a luz de Or Hassadim, que é a luz de misericórdia, e se é misericórdia, é lógico que é doação. A junção desses dois mundos se dá através dessa letra Beit. Por isso é que a letra Beit ela foi escolhida como a letra inicial da Torá. A parte de cima, o telhado, a parte dos céus, que diga-se de passagem, agora sim, Zerampim, não é? Zerampim são as 6 sefirotes, que vai ser ligado exatamente a Malhut, que está aqui embaixo. Ó. Malhut é ligado através desse conector. Por isso que lá, então a gente descobriu agora, através do Zohar, a linguagem que o Zohar está falando. Tá vendo? Então, ó, um telhado acima, que é Zerampim, e o outro abaixo para a terra, que é Malhut. O santo bendito que seja, ele vai ser quem? Ele vai ser Yesod. Por que que ele é Yesod? E a gente vai discutir mais sobre isso. Porque Yesod é, na verdade, a unificação desses dois mundos. Então veja, se eu tenho aqui Zerampim e eu tenho Malhut, então eu tenho que ter a unificação desses dois mundos. E essa unificação aqui, ó, que se dá aqui, ó, tá vendo a unidade? Veja que o pau da letra Beit, né, a metáfora da letra Beit, eu tenho aqui Yesod. Yesod está aqui. Ela é o próprio Eterno que vai unir esses dois mundos. Veja que coisa bonita. Nesse primeiro aspecto, então a gente descobre tudo o que o Zohar está trazendo de esclarecimento para a gente. Então veja, ele é Yesod. Agora, quem é Yesod? Yosef é Yesod. Também Yehoshua, o ajudante de Moshe, é Yesod. Então percebam que a linguagem aqui é muito metafórica e a gente vai descobrir mais segredos do Zohar Kadosh na próxima aula. Aguardo.